Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu trago esse vídeo aqui para a gente conversar sobre um dos melhores livros que de verdade eu já pude ler na minha vida, né? Um livro que me ajudou muito na minha carreira como consultor, que é o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Por que ele foi tão importante? Por que ele foi tão bom para mim? Bom, ele fala sobre a arte de lidar com as pessoas, né? E sabemos que arte essa, que se bem dominada por nós consultores, isso acaba sendo um impulso absurdo, imenso na nossa carreira como consultor, tá? Então por isso que eu quero trazer eles aqui para vocês, tá? É muito mais uma forma de indicação, tá? Indicação de um livro que eu gostei muito, que me ajudou muito, e eu quero compartilhar, aproveitar também para compartilhar com vocês três pilares que ele coloca, três princípios que ele já lista para a gente logo no primeiro capítulo do livro, tá? Que ele traz como fundamentos da arte de lidar com as pessoas, tá bom? Então fica ligado, fica comigo nesse vídeo até o fim, que eu tenho certeza que ele vai ser muito bom e ele tá muito bacana, beleza? Vamos nessa! Bom, mas antes de mais nada, eu preciso pedir para vocês não esquecerem de clicar aqui no botão embaixo, dar uma curtida nesse vídeo, clicar no like, clicar no joinha, né? E também, se você não é inscrito, já aproveita e se inscreve no nosso canal para acompanhar o conteúdo que eu vou estar trazendo aqui para vocês, tá? Como eu sempre falo, o clicar no curtir e o se inscrever no canal é muito importante porque vai fazer com que o YouTube entenda que o conteúdo que a gente está colocando aqui é um conteúdo bacana e ele vai distribuir para mais pessoas, além, obviamente, de me incentivar para que eu possa trazer para vocês mais vídeos e me ajudar também a entender qual é o caminho, o que ajuda mais, o que agrega mais para vocês, tá bom? Então, não esquece aí, clica no botãozinho de curtir, clica no botãozinho de se inscrever se você ainda não é inscrito e compartilha com todos os seus amigos para que essa mensagem possa chegar ao maior número de pessoas possíveis, tá bom? Bom, então vamos lá. Vamos falar sobre esse excepcional livro, que aliás, como eu já falei, foi um dos melhores livros que eu já pude ler na minha vida sem exagero nenhum, tá? Esse é um tipo de livro que você tem que ler uma, duas, três, quatro, cinco vezes, quantas vezes for preciso, porque ele traz muito ensinamento, ele traz muita ferramenta, traz muitas lições e principalmente nos faz refletir muito sobre a forma como a gente vem lidando com as pessoas no nosso dia a dia. Eu mesmo já estou na terceira vez que eu li esse livro e não é brincadeira, foi na verdade isso que me fez gravar esse vídeo para vocês. Estava lendo hoje ele cedo. Poxa, lembrei que ele foi muito importante para mim e é muito importante, por isso que eu leio e releio ele várias vezes. Então, por que não compartilhar com vocês, deixar essa indicação aqui para vocês e também compartilhar um pouquinho da minha visão e da minha interpretação desses ensinamentos, tá bom? E quando eu falo que esse livro ele nos ajuda, nos ensina como lidar melhor com as pessoas, obviamente que nos ajuda muito no ambiente de trabalho, né, na questão de nós consultores lidarmos com nossos clientes, com nossos colegas de trabalho, com nossos gestores, líderes, etc. E se você também é um líder, é um consultor que atua como líder de uma equipe, obviamente vai te ajudar muito a lidar com os seus liderados, mas muito além disso. É um livro que traz muitos ensinamentos e muitas reflexões até para que a gente possa usar no quesito de lidar com as pessoas no nosso dia a dia mesmo, no nosso ambiente pessoal, com marido, esposa, filho, filha, pai, mãe e com todas as pessoas que possam de alguma forma passar aí pela nossa vida. Bom, o primeiro princípio que ele já traz logo pra gente é: não critique, não condene, não se queixe. Bom, e o que ele quer dizer com isso? Na verdade, ele está lembrando, ele faz questão de lembrar pra gente que quando a gente está lidando com seres humanos, a gente não está lidando com criaturas lógicas, muito pelo contrário. Os seres humanos são criaturas cheios de sentimentos, cheios de orgulhos, emoções e vaidade. Então, quando ele fala para que a gente não critique, não julgue, a verdade é que sempre que a gente julga alguém ou sempre que a gente critica alguém, a gente só vai conseguir despertar nessa pessoa mágoa, ressentimento e desculpa, né? A primeira coisa que uma pessoa faz ao ser criticada é achar um motivo, achar uma justificativa para aquilo. Por que ela fez aquilo, por que ela fez daquela forma ou por que ela deixou de fazer qualquer tipo de coisa, tá? Então, o criticar não vai nos ajudar em nada, nem a nós, nem as pessoas, nem o nosso relacionamento. E ele traz um exemplo muito legal nesse livro de um engenheiro, né, de um chefe engenheiro responsável por uma obra,
onde ele incansavelmente ficava batendo e ordenando ali para que os operários da obra utilizassem o capacete, né? Então, ele ia muito por ordenação, ele impunha, né? Ele exercia a sua autoridade em cima dos seus funcionários, ordenando com que eles utilizassem o capacete. E acontecia uma coisa que sempre que ele ia lá, gritava com todo mundo, ordenava que todo mundo colocasse o capacete. Obviamente todo mundo ali colocava no momento que ele estava lá, mas quando ele virava as costas, todo mundo tirava, parava de usar e não estava nem aí. E foi aí que ele decidiu tomar uma atitude diferente, usar uma técnica diferente. Em vez de chegar criticando essas pessoas por não estarem utilizando e gritando e se impondo sobre elas, muito pelo contrário, ele chegou perguntando se o capacete estava apertado, se aquilo incomodava, se tinha algo que ele podia fazer e destacava, né, que ele estava questionando aquilo porque o capacete era muito importante para a segurança daquela própria pessoa. Então o capacete era bom para a pessoa e não para ele. Então usar o capacete era bom para os outros e não para ele mesmo, né? Então por isso que ele estava questionando se estava tudo bem, se estava apertado, se algo incomodava. E por incrível que pareça, depois que ele começou a tomar essa atitude, o número de pessoas utilizando o capacete, respeitando esse item de segurança, aumentou absurdamente. Pelo simples fato dele não criticar, dele não se impor em cima das pessoas e muito pelo contrário, tentar compreendê-las e justificar de uma outra forma. E o fato é que qualquer pessoa pode criticar, pode apontar erros, mas raras e sábias são aquelas pessoas que sabem entender as outras pessoas e perdoar. Ser compreensivas com as pessoas, ter empatia com as pessoas e se colocar no lugar delas. E ele fala que é muito importante, ao invés da gente criticar as pessoas e buscar pontos falhos, a gente exercitar fazer o contrário. Exercitar olhar pelo lado positivo das pessoas e começar a exaltar esses pontos positivos. Então, em vez da gente ficar buscando críticas e impondo críticas, ele fala para a gente trabalhar muito mais a questão do incentivo, muito mais a questão de olhar os pontos positivos. Então, dentro dos nossos projetos, dentro do nosso dia a dia, com nossos clientes, colegas de trabalho, em vez de criticar uma atitude de alguém, em vez de criticar um comportamento de alguém, em vez de criticar um trabalho de alguém, tente buscar compreender, entender o porquê que ele fez ou não fez aquilo, qual é o momento que ele está passando, né? E muito mais que isso, foque em olhar as atitudes positivas e valorizar as atitudes positivas das pessoas e não simplesmente o lado negativo e criticar essas atitudes negativas. O segundo princípio que ele traz vai muito de complemento a esse primeiro princípio, que é o aprecie honesta e sinceramente as pessoas. A verdade é que todos nós, seres humanos, temos uma coisa que nos diferem dos demais animais, que é a necessidade de nos sentirmos importantes. E isso é fato. Quer você queira, quer você não queira, todos nós, seres humanos, temos isso dentro de nós. É por isso que a gente gosta de usar roupa da moda, roupa de marca. É por isso que existem carros luxuosos. É por isso que existem casas imensas, muito maiores do que uma família de 2, 3, 4, 5 pessoas precisa, né? Casas de quarteirões. E é por isso que pessoas gastam tanto dinheiro com tantas coisas que elas não necessariamente precisam. E muitas vezes é até por isso que pessoas chegam a roubar e a matar. Por essa necessidade de se sentir importante. Eu tenho certeza que você mesmo já deve ter passado por situações onde você se sentiu muito bem, se sentiu, sabe, quando você se sente muito leve, muito contente, e aquilo te enche, te dá um fogo por dentro, quando você recebe um elogio. Principalmente se esse elogio for no meio de várias pessoas. Aquilo te infla algo por dentro que nos traz uma felicidade absurda. E aí, em complemento a esse primeiro princípio que ele falou, da questão de não criticar, a verdade é que quando a gente faz uma crítica para alguém, a gente está justamente cutucando, a gente está justamente, na verdade, esmagando essa necessidade que a pessoa tem de se sentir importante. E agora, a contrapartida também é verdadeira, né? Quando a gente faz um elogio, quando a gente identifica os pontos positivos e traz isso à tona, né? O que a gente está fazendo é, na verdade, inflando podemos chamar de ego da pessoa, ou seja, inflando essa necessidade que ele tem de ser reconhecido, de se sentir importante. Mas, quando a gente fala de elogios, quando a gente fala de não criticar e de buscar pontos positivos e trazer isso, ou seja, de elogiar, a gente tem que ter algo em mente que elogio
é muito diferente de bajulação, tá bom? Elogio é algo sincero, elogio é algo verdadeiro, elogio é algo que vem de dentro, que vem do seu coração, é algo que você percebeu verdadeiramente no outro e está expondo, colocando isso para fora, vem de dentro, vem da alma. Bajulação não, bajulação é fútil, é superficial e é falso. Então tome muito cuidado. Quando o próprio autor fala em elogiar, ele está querendo dizer sobre isso, sobre você prestar atenção no outro e buscar no outro pontos positivos para que você possa trazer à tona. Pontos positivos que muitas vezes nem a própria pessoa percebe. E isso vai fazer muito bem para ela, muito bem para você e muito bem para o relacionamento. Então ele fala uma coisa que para mim fez muito sentido e que eu busco exercer muito hoje na minha vida, que é sempre que você tiver a oportunidade de passar pela vida de alguém, tente plantar ali naquela pessoa uma semente que vai trazer grandes frutos. Então, em vez de você criticar, em vez de você plantar algo negativo e deixar uma margem negativa em uma pessoa, faça o contrário. Busque algo e faça com que, de alguma forma, você possa agregar alguma coisa ali para aquela pessoa, possa trazer algum benefício e possa plantar alguma sementinha ali que vá trazer grandes frutos aí no futuro, para você, para ele e para esse relacionamento. Então, deixe de pensar um pouco nas suas qualidades, nos seus desejos e comece a reparar isso nos outros, nas qualidades das pessoas, nos desejos das pessoas. Você verá que a partir do momento quando você começa a exercer esse olhar de buscar coisas positivas, você vai começar a encontrar-se inúmeras coisas positivas em todas as pessoas, com que você possa elogiar e não bajular. E o terceiro princípio que ele traz é desperte um desejo na outra pessoa. E isso é muito legal, que ele cita no livro que ele adora pescar, né? E ele adora também morango com creme, se eu não me engano que ele fala. E ele fala que por mais que ele adore morango com creme, quando ele vai pescar, ele não leva morango pro peixe, ele leva minhoca. Porque o peixe gosta de minhoca. Então ele coloca minhoca no anzol para pescar e não morango, por mais que ele ame morango com creme. E ele fala que é engraçado como a gente faz isso naturalmente e intuitivamente quando a gente vai pescar, por exemplo, mas a gente não faz isso com as outras pessoas. Quando a gente quer atrair outras pessoas, em vez da gente dar o que elas querem, o que elas gostam, a gente tenta dar o que a gente quer, o que a gente gosta. E não é assim. Então, dê às pessoas o que elas realmente querem e não o que você quer ou o que você acha que elas querem. Se você quer que alguém pare de fumar, por exemplo, não adianta você ficar falando sobre o quanto o cigarro é ruim, sobre quantas mortes ela causa no ano, sobre isso, sobre câncer, sobre problema no pulmão, problema respiratório, etc, etc. Não. Isso a pessoa, na verdade, ela já até sabe. Então, em vez de você ficar trazendo esse tipo de situação que é o que para você é ruim, tente identificar nela por que o cigarro pode prejudicá-la. Por exemplo, se ela for uma pessoa que pratica esporte, enfim, for um atleta, se você mostrar o quanto o cigarro pode prejudicar o seu desempenho, com certeza é muito mais interessante do que você ficar falando sobre milhões de mortes que o cigarro causa por ano. A verdade é que tudo que eu faço na minha vida, tudo que você faz na sua vida é porque você quer. Inclusive, quando você faz uma doação, é porque você quer, é porque você teve aquele desejo de ajudar alguém, de ser altruísta. Se esse sentimento não fosse te fazer sentir melhor, com toda certeza você não iria fazer essa doação. Então, sempre que você quiser convencer alguém de qualquer coisa, seja no âmbito profissional ou até no âmbito pessoal, você tem que despertar o desejo daquela pessoa fazer isso. Essa é a única forma de você convencê-la, a única forma de você influenciá-la. Antes de você tentar simplesmente convencer uma pessoa, pense o que você pode fazer para que aquela pessoa queira fazer isso. Se você precisa, por exemplo, que seu cliente se engaje mais no seu projeto, que seu cliente dê aquela informação que você precisa, que seu cliente de repente faça os testes que precisam ser feitos naquela hora que precisa ser feito para que possa cumprir o cronograma do projeto e obviamente com a qualidade que precisa ser feito, não adianta você ficar falando para ele que ele precisa fazer porque o projeto está aí, porque tem que cumprir cronograma, porque senão vai perder dinheiro e etc, etc. Você tem que mostrar para ele o porquê aquilo é importante para ele e o que ele vai ganhar fazendo aquilo, em resumo, né? Então, quais são os benefícios que o projeto vai trazer para ele? O que ele vai ganhar no dia a dia? O que vai melhorar no dia a dia aquele projeto dele? Por que é importante para ele participar
e fazer aquele projeto também acontecer. Vou dar um exemplo agora para vocês de uma situação que aconteceu comigo e eu lembro que foi logo quando eu tinha acabado de ler esse livro, há uns 5 anos atrás, acredito. Eu tinha acabado de me inscrever para o MBA sobre gestão estratégica de negócio, né? Fiz uns 2 meses e a verdade é que eu não gostei muito. A verdade é que não aconteceu do jeito que eu esperava, né? Não estava sendo do jeito que eu esperava. Não que a instituição era ruim, muito pelo contrário. Não que o curso era ruim, muito pelo contrário. Tinha um conteúdo muito bom, professores muito bom, mas, digamos assim, o ambiente, a experiência como um todo, estava abaixo do que eu imaginava. Eu achei que ia ser outra coisa e estava sendo outra. Então, para mim, não estava valendo a pena. E aí, só que era um curso de 2 anos, né? E a multa era bem alta mesmo. E eu pensei, poxa, como que eu vou chegar lá? Como que eu vou tentar fazer para cancelar sem pagar essa multa? Assim, pagar aquela multa naquele momento, eu não tinha condição, né? Então isso é muito ruim para mim, pagar aquilo. Além do que é chato a gente pagar por algo que a gente não gostou, né? Então eu falei, como que eu vou fazer para convencê-lo? Eu falei, já sei, vou começar a usar esses 3 princípios básicos numa comunicação, numa relação. Vamos ver se eu consigo convencer. Bom, a verdade também é que eu ia, naquele mesmo momento, e isso é verdade, naquele mesmo período, eu ia passar um tempo em Portugal a trabalho, ia dar uns 20 e poucos dias, né, que eu ia ficar em Portugal, e depois também eu já ia participar de um projeto, na época eu morava em São Paulo e o projeto era em Sorocaba, então eu ia passar lá a semana inteira e voltar só o final de semana para São Paulo, o que ia obviamente prejudicar o curso. Então, só que se eu simplesmente jogasse tudo isso para eles, era um problema meu, não deles. Eu ia estar cancelando um dinheiro que eles estavam contando, porque eles tinham a minha matrícula. Então, obviamente, que eles não iam fazer um cancelamento nenhum. Então, eu resolvi usar essas técnicas e resolvi buscar como que eu ia falar para eles para que fosse interessante para eles fazer o cancelamento sem que eu pagasse multa. Bom, e o que eu fiz? Primeira coisa, eu cheguei e questionei para a secretária que eu ia precisar fazer o cancelamento. E como que acontecia? Ela falou, não, tudo bem, a gente pode fazer o cancelamento, a multa é tanto, você paga a multa e está liberado, a gente consegue cancelar. Eu falei, tudo bem, eu só gostaria de falar com o coordenador do curso, porque de repente eu gostaria de voltar a fazer um novo curso lá pra frente. Então eu gostaria de conversar com o coordenador. Tem como? Ela falou, claro. Marquei um certo dia e eu fui lá falar com o coordenador. Em vez de eu já chegar falando que eu queria cancelar, eu comecei a fazer exatamente o que o livro diz. Ou seja, em vez de criticar o que eu achei ruim, eu comecei a elogiar os pontos bons e comecei a buscar motivos para que fosse interessante para a instituição, para o coordenador como representante da instituição, me liberar daquela multa. Então eu falei, primeiro, eu pontuei tudo de bom que realmente o curso tinha e comecei a pontuar, agradeci muito eles pela oportunidade. Falei da minha situação, que eu ia precisar ir para Portugal, e da oportunidade também como projeto, que era um projeto muito importante para mim, que eu não podia abrir mão para minha carreira de consultor. Mas falei também que eu gostei do curso, gostei dos professores, gostei muito da instituição e tudo isso era verdade, eu gostei mesmo. Por mais que eu não tinha gostado da experiência como um todo, eu destaquei todos os pontos que foram positivos e são positivos de verdade. E além disso, eu destaquei que sim, eu já tinha vários amigos que tinham participado, que já tinham feito faculdade, inclusive, naquela instituição, né, MBAs e pós-graduações. E também destaquei os outros demais consultores que já me perguntaram e eu tinha falado bem da instituição, além de a minha vontade de, quem sabe, no futuro, fazer um novo curso. Mas, infelizmente, naquele momento eu ia ter que estar cancelando. E eu perguntei o que ele poderia fazer por mim naquele momento. Para minha surpresa, ele olhou para mim e falou, Lucas, vamos fazer o seguinte então, a gente cancela a sua matrícula agora, não te cobro multa e deixo a portas abertas da instituição para quando você voltar de Portugal, para quando você finalizar esse projeto, para que você possa vir fazer esse curso ou qualquer um outro curso com a gente, porque a gente quer te ter aqui dentro. Olha, simplesmente, em vez de chegar lá e criticar, e meter o pau, em tentar às vezes me vitimizar, em fazer um drama, eu elogiei os pontos positivos da faculdade e fiz ele entender que seria muito bom para ele, sim, me isentar da multa, porque sim, além do motivo de eu não ter gostado muito, mas isso eu nem precisei falar para ele, eu destaquei que eu tinha motivos pessoais e profissionais que me iam atrapalhar fazer aquele curso. E que sim, mais para frente, eu poderia e posso até hoje, não tenho nada contra a instituição, muito pelo contrário, sou até grato por eles,
voltar a fazer um curso lá ou até indicar eles para que possa fazer curso. E eu indico, toda vez que alguém me pergunta sobre o MBA, eu falo que não foi a experiência que eu esperava, mas o curso é muito bom, os professores são muito bons, as aulas são muito boas, a instituição como estrutura é muito boa. Então eu fiz ele enxergar que eles me abonando aquela multa, eu poderia voltar a fazer curso com eles, obviamente, né? Coisa que se eles me cobrassem muito a multa, com certeza eu não voltaria. Além de eu poder passar uma imagem, divulgá-los de forma positiva para todos os meus colegas de trabalho que sim, são potenciais clientes dele. Então quando eu mostrei isso para eles e apliquei essas simples 3 pilares, eu tive um grande resultado. E o autor desse livro, ele fala uma coisa que para mim, que eu concordo muito e para mim fez muito sentido, e de novo, eu venho aplicando muito isso, tentando aplicar muito isso na minha vida, que é: se há algum segredo do sucesso nessa vida, é ter a habilidade, desenvolver a habilidade de aprender a enxergar o ponto de vista das pessoas pelo olhar dela e não no seu. Sabe aquela frase que diz: não faça para os outros o que você não quer para você mesmo, ou faça para os outros o que você gostaria que fizessem por você mesmo? A verdade é que o mais correto e o que traz mais resultados não é fazer para os outros o que você gostaria para você. É o contrário. É fazer para os outros o que os outros gostariam que você fizesse por ele. Existe uma grande diferença nisso. Você tem que aprender a sentar, a ouvir, a escutar, a se interessar verdadeiramente pela pessoa. Porque só assim você vai realmente entender o que ela de fato quer. E aí sim, você vai poder fazer por ela o que ela realmente deseja. Bom, e esses são os 3 pilares então que eles trazem pra gente logo no começo do livro. São de verdade, digamos assim, fundamentos essenciais na arte de lidar com as pessoas. Parece até simples, parece até óbvio, mas comece a se policiar disso. Passe a não criticar as pessoas. Passe a não julgar as pessoas. Comece a buscar, a treinar o seu olhar para buscar os pontos positivos nas outras pessoas, para enxergar o que elas têm de bom. E valorize isso. Elogie as pessoas pelo que elas têm de bom, genuína e sinceramente. Nada de bajulação. E por último, desperte o desejo nas pessoas. Faça com que as pessoas queiram aquilo que você deseja que ela faça. Porque só assim ela realmente vai fazer. Se você precisa influenciar, se você precisa conquistar, cativar qualquer tipo de pessoa, você precisa fazer com que ela queira isso. Então, muito além de você fazer pelas pessoas o que você gostaria que fizesse por você, faça pelas pessoas o que elas gostariam que fizessem por elas. Dominar essa arte de lidar com as pessoas é, para nós consultores, algo que se a gente conquista, isso impulsiona absurdamente a nossa carreira. Deixo aqui a minha dica para vocês, livro Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Como eu já falei, estou na 3ª vez que eu estou lendo. Leia 1, leia 2, leia 3 e muito mais que ler. Aplique. Você vai ver a enorme diferença que isso faz e você vai perceber que ter bons relacionamentos, como lidar bem com as pessoas, vai, além de abrir inúmeras portas para você, fazer com que você tenha um grande crescimento na sua carreira profissional. Bom, o que eu tinha para falar para vocês é isso. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Eu espero de verdade que essa mensagem faça sentido para vocês, que possa ter trazido insights, que possa te trazer reflexões. Quero de novo aqui reforçar para você deixar o seu gostei aqui para esse vídeo, que você se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. E, obviamente, quero saber também aqui nos comentários aqui embaixo se esse vídeo fez sentido para você. Se você concorda ou não, se você gosta ou não, e se você aprendeu alguma coisa ou não aqui. E se você já leu ou depois que você ler o livro, comenta aqui também o que você achou, que eu quero saber. É isso, um grande abraço a todos, até a próxima e